Olá, a paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje em dia, quando queremos pesquisar algum assunto de nosso interesse, costumamos buscar online. Mas há aquelas pessoas também que gostam de estar buscando algo de seu interesse através de um bom livro. Eu também gosto de um bom livro. Por isso, gostaria de recomendar para você esse livro aqui, O Último Exorcista, do padre Gabriele Amort. Você pode adquirir esse livro nas livrarias Canção Nova online. Foi como eu adquiri, numa livraria da Canção Nova. Esse livro prendeu a minha atenção do início ao fim. Muito bom. E achei interessante aqui no capítulo 7, tem uma parte escrita aqui na contracapa, que diz assim, diz sobre a visita do padre Gabriele Amort a um cardeal. Foi durante o Concílio Vaticano II, quando os cardeais estavam fazendo uma reformulação dos textos dos exorcistas. Os exorcistas queriam usar o antigo texto em latim, mas depois do Concílio Vaticano II houve um novo texto, mas eles queriam continuar também usando o antigo texto, que era o que eles consideravam mais eficaz na expulsão dos demônios, nos exorcismos. E aí, quando ele vai falar com esse cardeal, o cardeal diz assim para ele: o Senhor faz o trabalho de exorcista, mas nós dois sabemos que Satanás não existe, não é verdade? E aí na contracapa diz o seguinte: é uma ironia que encontra uma resposta adequada na afirmação de Paulo VI, em 29 de junho de 1972, quando Paulo VI diz: tenho a sensação de que, por alguma fissura, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. E eu acho também muito boa, muito pertinente, a resposta do padre Gabriele a esse cardeal. Ele diz, então, o senhor poderia consultar algumas leituras que eu posso recomendar para ver realmente que existe o demônio. E aí o cardeal pergunta, mas quais leituras? E o padre Gabriele diz, as leituras do Evangelho, não é? Porque nos Evangelhos nós escutamos, nós lemos como Jesus, ele expulsava os demônios, ele dava autoridade aos seus discípulos, aos seus apóstolos, não é? E na Igreja Católica Apostólica Romana, somente um sacerdote designado pelo bispo pode realizar um exorcismo. Nós, leigos, não podemos apenas auxiliar se o padre nos convida em silêncio, somente rezando o rosário e ajudando se precisa segurar alguma pessoa. E nenhum padre, se não é recomendado pelo bispo, também não pode exercer o exorcismo. Nós, leigos, podemos rezar pela cura e libertação das pessoas. Muitas pessoas que estão oprimidas, talvez simplesmente a oração da cura e libertação já tenha um efeito eficaz. Mas, infelizmente, há casos que só um exorcismo mesmo é eficaz e pode ajudar naquela situação. E aqui o padre Gabriele diz de um padre que é chamado para exorcizar uma casa. A família vivia aterrorizada na casa, onde coisas estranhas aconteciam, barulhos, as coisas que se queimavam, e eles não viviam em paz naquela casa. Então chamaram um padre exorcista. E acho interessante que o padre Gabriele Amort diz sobre um vidente que o auxiliava nos exorcismos e auxiliou
esse padre também quando vai para essa casa exorcizar. O vidente, o padre Gabriele Amorth, diz que é uma pessoa normalmente que não busca a sua glória, não busca fama, não busca dinheiro, não busca poder, porque eles sabem sobre a graça de Deus, eles sabem que se buscar para si algo aqui nesse mundo, através dos dons que gratuitamente Deus os deu, eles sabem que estarão se autocondenando, porque o que a palavra nos diz? Dai de graça o que de graça recebestes. Então o Padre Gabriele diz que há raras pessoas com os dons da clarividência, que são videntes, e que podem sim ajudar o exorcista e ajudar as pessoas que têm algum tipo de opressão, de dificuldade. Mas essas pessoas normalmente são pessoas mais retiradas, que as pessoas vão até ela, porque elas não estão ali buscando a sua própria glória, a sua fama. E eu acho interessante que nesse momento que o padre vai naquela casa e no meio de tantos malefícios ali, e o padre consegue, mesmo sendo atacado pelo maligno, ele consegue sair daquela casa com a vitória, porque é isso que nós não podemos perder de vista. Sabemos que o demônio existe, mas não devemos ter medo dele. Às vezes as pessoas não querem nem tocar, mas não ficam com medo desse assunto. Ai, não vou ler esse livro porque eu tenho medo. Nós não devemos ter medo, porque o demônio, ele é um derrotado. Jesus Cristo, na sua cruz, derrotou o demônio. E quando o padre sai daquela casa e destrói o malefício que foi feito ali, porque há pessoas, discípulos do maligno, que fazem o mal, que desejam mal a outras pessoas e fazem mesmo trabalhos e colocam em lugares, em roupas, em comida. Então o padre sai daquela casa e consegue destruir aquele malefício. E quando ele faz isso, aquela casa que estava sem explicação na escuridão, com as luzes todas apagadas, ninguém conseguia acender, a casa volta ao normal, as luzes começam a se acender novamente e aquele malefício é destruído. Porque Jesus é o vitorioso. Se você tem algum problema ou conhece alguém que tem algum problema, creia que a vitória é certa, pois o demônio é um derrotado. E o padre Gabriele Amorth nos diz que quando uma pessoa o procura, uma família, alguém que o procura pedindo o exorcismo, querendo a libertação, ele recomenda que a pessoa procure se purificar, procure uma confissão, procure rezar, orar, se arrepender dos seus pecados. No início, quando as pessoas estão muito oprimidas pelo demônio, pelo maligno, elas não conseguem às vezes nem entrar em uma igreja, não suportam uma oração. Mas aos poucos, elas vivendo essa experiência da transformação, de uma vida de oração, do jejum, da penitência, de pessoas orando ali por ela também, essas pessoas vão aos poucos transformando as suas vidas. Esse é um processo que pode ser muito demorado, porque infelizmente quando o maligno ele entra na vida de uma pessoa, ele não quer sair. Mas pelo nome de Jesus, pela graça do nosso Deus Todo-Poderoso, ele é derrotado. E o exorcismo, ele só pode ser realizado por um padre recomendado, um padre designado pelo bispo. Nós leigos não podemos realizar um exorcismo e nenhum padre só por vontade própria realizar um exorcismo. É preciso que um bispo designe o sacerdote. Nós leigos podemos orar pela cura e libertação das pessoas. Às vezes a opressão não é tão enraizada ainda e somente uma cura
uma oração de cura e libertação já é eficaz na vida de uma pessoa. Eu lembro uns anos atrás que participava de um grupo de jovens e nós orávamos muito, gostávamos muito da oração, de praticarmos os dons, os carismas. E às vezes chegavam pessoas que infelizmente tinham se envolvido em algum lugar com feitiçaria, com esses problemas, e quando começávamos a rezar, essas pessoas ficavam diferentes. E graças a Deus, em 2 casos que vi, nós rezamos pela pessoa, clamamos o nome de Jesus e a pessoa foi liberta. A pessoa que não conseguia nem ver uma imagem de Jesus, ouvir o nome de Jesus, depois da oração foi liberta. Agora já há casos que não têm relação com a possessão, que a pessoa, na verdade, tem algum problema psiquiátrico. Então, é preciso avaliar bem, o padre fala sobre isso aqui. Muito interessante. Se você conhece alguém que você percebe que precisa de libertação, precisa de cura, que você comece a interceder por aquela pessoa, ao invés de falar, julgar. Comece já ali, ó, no seu rosário, nas suas orações, dobre o joelho e reza pela pessoa, porque a nossa intercessão é eficaz na cura e na libertação dos nossos irmãos. Eu espero que você leia esse livro e goste, porque é um livro muito bom para o nosso crescimento espiritual. A paz de Jesus. Amém.